Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama A Ciência da Horologia. É uma história sobre relógios exóticos, complicações, fases da lua, museus de história e museus de ciência. Eu vou ler a história 2 vezes, lentamente, baixinho, cheia de detalhes agradáveis para te relaxar e te distrair de um jeito específico para adormecer seu cérebro. Então, pode escutar sem se preocupar em chegar no fim da história. Aqui o objetivo é você chegar bem no seu momento de sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história e logo você volta a dormir. Esse é um momento para você desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. A coberta justa, do jeito que você gosta. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Relaxe as suas costas. Deixe a cama sustentar seu peso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sem pressa, diminuindo o ritmo aos poucos. Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. Tente movimentar o diafragma enquanto você inspira e expira para uma respiração mais profunda
como se a gente simulasse um bocejo, oxigenar o seu cérebro para escutar uma história agradável. Vamos lá então. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora eu vou contar uma história para te ninar. A ciência da orologia. A ciência, nesse caso, se refere a conhecimento sobre, e não necessariamente ao uso do método científico. Na palavra orologia, temos o encontro de dois radicais gregos. Hora, para um período de tempo, e logos, que eu já vi traduzida vezes como palavra ou vezes como razão. Juntos poderiam formar uma palavra para descrever o conhecimento do tempo. Mas a ciência da orologia é o estudo da arte de fazer relógios. Não se chama relojoaria, que é outra coisa, mais ligada ao presente do que ao passado. Mas a orologia é como se chama o campo de estudo. Sim, um campo de estudos dedicado apenas à ciência e à arte de fazer relógios. Eu vou te contar minhas partes favoritas. Começando pelas nomenclaturas, um ponto de interesse, creio eu. Porque existe diferença entre relógios, cronógrafos, cronômetros, instrumentos que medem e conservam a unidade de medida, contando apenas 1 segundo por segundo. Cronógrafos são contadores de tempo. Cronos sendo o nome de um deus primitivo dos gregos antigos, um deus do tempo.
nascido do caos primordial, e grafo sendo o registrar, o grafar. O relógio, por sua vez, é geralmente onde se encontra um cronógrafo. Às vezes, os relógios são mais famosos e valiosos por mecanismos que não medem o tempo, precisamente, mas que medem alguma outra coisa, que tem alguma outra função. Na urologia, essas funções adicionais são chamadas complicações. Os mecanismos que as desempenham, eu digo. Complicações como prever as fases da lua, que depende de fatores físicos além do tempo, como a gravidade e relações de posições no espaço, ou complicações como fazer saltar um pequeno pássaro às horas cheias para tilintar a hora, para mover sinos. As complicações são adicionadas em cima do movimento do cronógrafo. Em muitas cidades espalhadas pelo planeta Terra, existe em alguma praça central e geralmente histórica uma torre alta que pode ser vista de longe com um relógio no topo. Alguns desses relógios são famosos por seus sinos, como o Big Bang, um sino que é mais famoso que a Torre Elizabeth, onde fica o relógio. Outros são famosos por alguma história engraçada, como estar sempre 2 minutos adiantado para ninguém perder os trens e só estar na hora no último dia do ano para entrar no ano novo sem atrasos. Alguns relógios têm andares de maquetes e bonecos que se movem, representando figuras e narrativas das histórias locais, complicações em cima de complicações, subindo
torres históricas. Eu adoro a história da urologia. Quando eu posso, eu gasto horas em museus de história, parando um pouco onde tiver relógios de sol e ampulhetas e afins. Eu acho especialmente divertido observar os relógios de mesa de outros séculos, alguns enormes, com complicações prevendo movimentos e fases da lua. Alguns quase incompreensíveis de tão elaborados, de tantos mostradores e círculos, com complicações prevendo o movimento de planetas do nosso sistema solar. Lembro de um relógio de mesa dourado que tinha uma menina e uma vaca. Na hora cheia, as figuras se aproximavam no pasto e a menina fazia os movimentos de ordenhar a vaca. Um bibelô curioso, quase exótico na sua peculiaridade. Mas em outros museus de ciência, geralmente, é que se aprende sobre a ciência da urologia, sobre a engenharia de criar um contador de tempo, desde marcações astronômicas de antigas civilizações até instrumentos de precisão atômica cada vez mais exatos, até os ínfimos microsegundos, aprendendo sobre os mecanismos, os contrapesos, o decaimento atômico, instrumentos para marcar a contagem de segundos, minutos, horas, luas, anos, órbitas planetárias. A ciência da urologia. A ciência, nesse caso, se refere a conhecimento sobre, e não necessariamente
ao uso do método científico. Na palavra urologia, temos o encontro de dois radicais gregos. Ora, para um período de tempo, e logos, que eu já vi traduzido vezes como palavra, vezes como razão. Juntos, os radicais poderiam formar uma palavra para descrever o conhecimento do tempo. Mas a ciência da urologia é o estudo da arte de fazer relógios. Não se chama relojoaria, que é outra coisa, mais ligada ao presente do que ao passado. Mas a urologia é como se chama o campo de estudo. Sim, um campo de estudos dedicado apenas à ciência e arte de fazer relógios. E eu vou te contar minhas partes favoritas, começando pelas nomenclaturas, um ponto de interesse, creio eu, porque existe diferença entre relógios, cronógrafos, cronômetros, instrumentos que medem e conservam a unidade de medida, contando apenas 1 segundo por segundo. Cronógrafos são contadores de tempo, Cronos sendo o nome de um deus primitivo dos gregos antigos, um deus do tempo, nascido do caos primordial, e grafo sendo esse registrar, o grafar, o relógio, por sua vez, é geralmente
onde se encontra um cronógrafo. Às vezes, os relógios são mais famosos e valiosos por mecanismos que não medem o tempo precisamente, mas que medem alguma outra coisa que tem alguma outra função. São chamadas complicações, essas funções adicionais, os mecanismos que as desempenham, eu digo. Complicações como prever as fases da lua, que depende de fatores físicos além do tempo, como a gravidade e relações de posições no espaço, ou complicações como fazer saltar um pequeno pássaro nas horas cheias para tilintar a hora, para mover sinos. As complicações são adicionadas em cima do movimento do cronógrafo. Em muitas cidades espalhadas pelo nosso planeta Terra, existe em alguma praça central e geralmente histórica uma torre alta que pode ser vista de longe com um relógio no topo. Alguns desses relógios são famosos por seus sinos, como o Big Bang, um sino que é mais famoso que a Torre Elizabeth, onde fica o relógio. Outros são famosos por alguma história engraçada, como estar sempre 2 minutos adiantado para ninguém perder os trens e só estar na hora no último dia do ano para entrar no ano novo sem atrasos. Alguns relógios têm
andares de maquetes e bonecos que se movem, representando figuras e narrativas das histórias locais, complicações em cima de complicações, subindo torres históricas. Eu adoro a história da urologia quando posso. Eu gasto horas em museus, parando um pouco onde tiver relógios de sol, ampulhetas e afins. Acho especialmente divertido observar os relógios de mesa de outros séculos. Alguns enormes, com complicações prevendo movimentos em fases da lua, alguns quase incompreensíveis de tão elaborados, de tantos mostradores e círculos, com complicações prevendo o movimento de planetas do nosso sistema solar. Lembro de um relógio de mesa dourado que tinha uma vaca e uma menininha. Na hora cheia, as figuras se aproximavam no pasto e a menina fazia os movimentos de ordenhar a vaca. Um bibelô curioso, quase exótico na sua peculiaridade, mas em outros museus de ciência, geralmente, se aprende sobre a ciência da urologia, sobre a engenharia de criar um contador de tempo, desde marcações astronômicas de antigas civilizações até instrumentos modernos de precisão atômica, cada vez mais precisos, até os ínfimos microsegundos, aprendendo sobre os mecanismos
os contrapesos, o decaimento atômico, instrumentos para marcar a contagem de segundos, minutos, horas, luas, anos, órbitas planetárias. Durma bem.